Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Ou como muitos conhecem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Bom, todo mundo aqui já viveu uma espécie de funil, onde as coisas estavam bem, estavam funcionando, e você sentiu que tá na hora de eu começar a fazer alguma coisa, tá na hora de eu começar a participar mesmo até da igreja, ou eu mesmo querer levar a palavra de Deus. E as coisas começaram devagarinho, e o emprego que vai mal, brigas, amizades, e tudo vai se cortando numa espécie de funil, te levando e te moldando para um caminho. Bom, se você está passando por isso, esse vídeo hoje é para você. Bom, e nesse vídeo de hoje eu quero falar com você sobre chamado. Todo mundo na vida já passou por esse momento de estar vivendo a vida normal, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa e sente que precisa levar a palavra de Deus, sabe? Você tá indo na igreja, você quer muitas vezes participar, ser um obreiro, ajudar na igreja, nem que seja ajudar a desmontar a igreja, guardar as cadeiras. E a gente tem, sabe? É natural de todos, porque todos nós somos chamados para servir a Deus e levar o evangelho dele. Mas chegam uns momentos que Deus dá um puxãozinho assim, ó, opa, tá na hora. Porque quando a gente é chamado, a gente já entende o nosso propósito. Porque chamado e propósito parecem iguais, mas são duas coisas diferentes. E o propósito é aquilo que você vai fazer da vida. É o que te move. É o que você sente no teu coração que é aquilo que você precisa fazer, sabe? E o chamado é quando você entendeu o teu propósito e está na hora de você começar a exercê-lo. Quando eu, isso há um ano atrás, quando eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, né? A gente aceita e a gente morre. Morre no sentido de não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando a gente aceita isso, tá? Eu saí de lá para começar minha empresa. Eu começou a dar certo, começou a funcionar e vinha clientes, e eu estudando e indo atrás, sabe? E tava tudo funcionando. Só que eu tinha muito esse negócio do YouTube, de gravar vídeo, de querer, que eu sempre acompanhei bastante o David Leonardo, acompanhei bastante o André Fernandes, esse pessoal, sabe, que fazia esses vídeos. E como eu fui salvo por um desses vídeos, digamos assim, eu me senti, sabe, no dever de levar para as pessoas também a palavra de Deus, sabe, porque se eu fui salvo através dele, quando vê, você que está assistindo esse vídeo pode sentir no coração de querer buscar mais, sabe? Querer conhecer mais e daqui a pouco se apaixona pela palavra como eu. E, bom, voltando ao assunto, eu comecei a empresa, começou a andar, começou, sabe, funcionar mesmo. Só que aquilo sempre batendo, sabe? Grava um vídeo. Ah, eu tinha que fazer um vídeo. Ah, mas eu tinha que gravar um vídeo. Sempre aquele sentimento, mas eu, para vocês terem noção, quando teve o alagamento aqui no Rio Grande do Sul, que todos estavam em prol de ajudar, eu fazia parte de uma equipe de carro rebaixado, sabe? E nós tínhamos que gravar um vídeo, gravar um Reels, 30 segundos, falando sobre o que estava acontecendo para pedir ajuda, porque a gente estava coletando ajuda para mandar para o pessoal, né, que estava precisando nas cidades. E eu não conseguia gravar um stories, eu não conseguia falar, sabe? E agora, quando começou esse negócio de eu preciso falar, eu preciso falar, eu preciso
levar, e eu preciso gravar, e eu preciso fazer vídeo, e eu preciso ir dar testemunho na igreja. E, sabe, começou a vir esse sentimento, e eu comecei. Quando a gente, como eu falei, quando a gente entende o nosso propósito, quando Deus nos chama, não dá para dizer não, sabe? Porque a gente entendeu, eu tô aqui na Terra para fazer isso. E daí ele fala, tá, então se tu tá aqui para isso, tá na hora de tu começar. Eu comecei a gravar no dia 17 de janeiro e eu larguei o primeiro vídeo, sabe? E as coisas na empresa estavam bem, só que quando entrou dezembro, sumiu os clientes, sabe? Começou a baixar, 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 baixar. E vinha de uma alta muito boa, sabe? Tava bem. E começou a declinar, declinar, declinar. E começou a vir mais esse negócio do YouTube, sabe? Bom, daí em janeiro, como eu já falei em alguns vídeos aqui, em janeiro, a partir de janeiro desse ano, esse ano começou ao contrário, começou a declinar, cair, cair, cair. Eu tive a minha separação, eu tive a minha empresa que quase quebrou, eu perdi o meu serviço que eu tinha à noite como motoboy. Tive algumas dívidas antigas que eu tinha, vieram tudo junto, sabe? E eu parei e pensei, não. Foi tudo depois que comecei, sabe? Parece que o universo em volta não tentou me segurar, sabe? Não, não é aí. E eu pedindo, Deus, é isso, é isso, é isso. E, bom, hoje eu tô aqui, sabe? Claro, a gente tem outras opções, a gente tem. A gente tem como fugir disso? Tem, claro. Se eu quisesse, eu podia ter pegado e ter ido para outro lugar, procurar um outro emprego, alguma coisa, sabe? Só que eu orei por isso, sabe? Eu orei para Deus, Deus, se for isso, abençoa. Traz para perto o que eu preciso, me mostra o que eu preciso ver, me diz o que eu preciso melhorar, o que eu posso fazer além para poder, sei lá, ajudar, sabe? Não que a gente possa ajudar em alguma coisa, mas eu pedi por isso, sabe? E quando tudo desmoronou e, sabe, foi indo assim e quebrando aqui e eu parei aqui. E tem alguma coisa, sabe? Eu não acredito em coincidência. Esses dias eu vi uma frase do 38, que ele fala bem assim, que não cai nem uma folha de uma árvore, não cai se não tiver o ok de Deus. E é verdade, sabe? Eu não acredito em coincidência. Se eu vim parar aqui, tem um motivo, sabe? E não é normal, sabe? Uma coisa que estava funcionando bem, do nada parar, do nada sumir todo mundo e me sobrar isso aqui, sabe? E é isso que eu quero falar sobre chamado. Quando você entende de verdade, quando você entende o que tu tá fazendo aqui nessa terra, qual que é o teu propósito real? Ai, não, mas eu quero construir uma família e eu quero ter um carro bom e eu quero trabalhar numa empresa boa. Isso não é propósito. Isso é um dever que todo mundo tem que estar estabilizado, todo mundo quer construir uma família, quer ter coisas boas em volta. Isso é da carne, sabe? Isso é humano. Todo mundo quer ter as coisas boas e prover coisas boas, sabe? Mas o teu propósito, o que tu tá fazendo pelas outras pessoas, sabe? Porque eu não acredito que a gente veio aqui só pra vir viver, comer do bom e do melhor e partir dessa terra. Eu acredito que tem uma passagem, eu não me lembro se é o apóstolo Paulo que fala que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer quando vê eu já estou fazendo. É alguma coisa assim, sabe? A gente pode fazer o bem para os outros, a gente pode tornar esse mundo não tão ruim, porque esse mundo é mau. Mas a gente tem a condição de fazer esse mundo ser melhor e
a gente só pensar na gente, que não, eu tenho que pensar em mim, na minha família e tá bom. Eu acredito que a gente veio para essa terra para uma coisa maior. E quando a gente encontra isso, quando a gente percebe o quanto de poder Deus bota na nossa mão para a gente fazer as coisas serem diferentes nesse mundo, isso não tem dinheiro que pague, sabe? E quando a gente entende de verdade isso, quando a gente busca mesmo aprender conhecimento, busca tudo sobre isso para a gente se tornar melhor, tudo desmorona. Por quê? Porque Deus está chamando. Está na hora de começar a agir. Está na hora do teu ministério entrar em ação. E eu creio muito nisso, sabe? Que, como eu falei para vocês, a gente não veio para essa terra só para viver, encontrar Deus e eu achei Deus, deu, acabou. A gente tem que fazer o melhor, sabe? A gente tem que se entregar de verdade. Quando eu comecei a buscar por Deus, quando eu comecei a buscar pela palavra, sabe? Ah, na inocência a gente vê, é bonito os milagres de Jesus, tudo acontecendo, mas quando a gente vê o que os apóstolos passaram, o que os pastores antigos passaram, porque não é fácil, sabe? Eu digo porque eu tô não choramingando, mas eu tô numa situação não tão boa, sabe? Perto do que eu já vivi, mas eu não reclamo. Eu não reclamo porque eu tô no caminho certo, sabe? No meu campo de vista, aqui é o último estágio. E Deus sempre provê na última hora, sabe? Ele tá ali, ele tá olhando. E se eu tô aqui hoje, podendo gravar esse vídeo, se hoje eu tô bem aqui, gravando esse vídeo para vocês, não, não é coincidência. Eu não passei por tudo que eu passei para chegar aqui e desistir, sabe? Isso eu não posso fazer. Eu não posso olhar para o passado e dizer não. Eu acho que se eu fizesse assim seria melhor, se eu fizesse assim, se eu fosse buscar mais, não é por aí, sabe? Eu creio que se Deus me trouxe até aqui e tudo que Ele me mostrou, tudo que eu aprendi, porque é na dor que a gente aprende. Eu já falei isso em outros vídeos e é real, sabe? Quando a gente passa por algumas situações, tudo, tudo te amadurece, sabe? Coisas que você chorava antes, você não chora mais. Coisas que você passava, você não passa mais. E eu digo de aprendizado aqui dentro. Porque tudo que a gente passa de dor e a gente consegue superar aquela dor, isso te dá autoridade. E essas coisas que eu digo isso por mim, essas coisas que eu venho passando hoje, eu olho para essas mesmas coisas, sabe? Eu não choro, sabe? Não te dá aquela dor, não te dá aquele sentimento de meu Deus, eu falhei, meu Deus, não. Quando a gente entende que a gente não tem um controle de nada, que tudo está nas mãos dele, a gente vive diferente, sabe? E isso, essa maturidade, claro, não posso ser responsável de falar que eu não tenho que ir atrás, porque Deus sabe o que está fazendo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se está acontecendo, é porque tem que acontecer. A nossa obrigação é ir atrás, é tentar resolver, mas é coisas que se fortalecem, sabe? Que muitas vezes hoje, ai, cortaram minha luz porque eu não tive dinheiro para pagar. Mas isso é para te ensinar quando vê lá na frente, tu vai passar e essas coisinhas, sabe, de não, prioridades e depois vem o resto. É tudo coisinhas que vão te ensinando, sabe? E quando a gente é chamado, aperta. O cinto aperta, dá medo, dá desânimo, dá aquele sentimento de culpa de não estar fazendo. As tentações vêm, tentam te parar, as distrações não param, tu tá sempre querendo fugir, mas não esqueça, se Deus te chamou, vai acontecer. Só que
vai fazer demorar mais é você querer fugir. É você ser chamado e ficar com medo ou não se posicionar. Tá na hora da gente tomar a responsabilidade de. A gente pede a oportunidade para Deus e quando Deus aperta o cinto para nos moldar, a gente começar a andar no caminho dele, a gente quer desistir. Mas eu já adianto. Chamado é bem difícil. E eu sei que vale a pena, sabe? Eu sei que cada segundo, cada coisa que eu tô passando aqui tá me levando pra uma estatura maior, sabe? Eu tô, eu consigo sentir que eu não sou mais aquela mesma pessoa, sabe? Que eu tenho autoridade nas coisas que estão acontecendo na minha vida, sabe? Que eu consigo ajudar, quem sabe, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, que eu sei as palavras para falar, porque eu tô passando por isso, sabe? E é isso, o nosso chamado muitas vezes, chamados e chamados são diferentes, sabe? Mas você consegue ajudar uma pessoa que muitas vezes eu não alcanço, sabe? É por isso que Deus usa várias pessoas de diversas formas, porque isso eu acredito que eu já falei no outro vídeo. A gente tem influenciadores no mundo inteiro. Tem pastores, na minha cidade tem todo que é tipo de igreja, mas tem certas pessoas que Deus só vai alcançar porque você se posicionou, porque você tomou a decisão de fazer o que é certo, de entregar mesmo a palavra dele, sabe? Então, quando sinto apertar, só confia. Isso uma vez eu ouvi uma palestra do Thiago Brunet falando. Quando uma coisa dá errado, corre para resolver. Mas agora tudo deu errado, isso é Deus. Presta atenção que ele está te chamando. E é exatamente isso, sabe? Quando as coisas apertar, quando vê que tudo começou a desmoronar, que está tudo dando errado e olha para onde que as coisas estão te levando. Tu consegue sentar e analisar. Se isso está dando errado e eu for tentar consertar, vai me levar para onde? E tu vai vendo as pecinhas se encaixando e te levando até onde tu tem que estar. Como eu cheguei até aqui para você nesse vídeo. Então, é isso. Se você precisar de ajuda, esse canal é para isso. A gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, sobre Deus, sobre mentalidade. E eu quero de verdade poder ajudar quantas pessoas eu puder ajudar. Porque eu sei o quão difícil é quando a gente está passando por um momento de tribulação e muitas das vezes tu vai ter que passar por isso sozinha. Tu não vai ter mãe, tu não vai ter o irmão, tu não vai ter a esposa. Vai ser você e você sentado numa cadeira pensando, e agora, o que que eu faço? Aperto o cinto e aguento. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Mas se Deus escolheu você e te colocou nessa situação, é porque Ele sabe que você consegue sair dela. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pense nisso. Então fico por aqui. Muito obrigado. Se puder deixar o like, se inscrever. E até o próximo vídeo.